Pomba ao caminho do pastor, 8 lições de Timóteo para líderes e servos. Prólogo, a carta que mudou um homem. O sol da tarde banhava a pequena cidade de Éfeso com um duro brilho dourado, enquanto o jovem Timóteo caminhava pelas ruas empoeiradas, a carta do apóstolo Paulo apertada contra o peito. Seu coração batia acelerado. Não era uma mensagem qualquer, era um chamado, uma responsabilidade, um legado. Timóteo, meu filho amado. As palavras ecoavam em sua mente. Paulo, seu mentor, agora estava preso em Roma, mas suas instruções atravessavam mares e montanhas para chegar até ele. Timóteo não era mais apenas um discípulo, era um líder, um pastor, um servo chamado a guiar a igreja em tempos difíceis. Mas como? Ele olhou para o horizonte, onde as colinas se encontravam com o céu. Senhor, como farei isso? E então, como um sopro do Espírito, as 8 lições começaram a se revelar. Lista capítulo 1, a chama que não se apaga, o dom de Deus em você. Timóteo sentou-se à beira de um poço, desdobrando o pergaminho com mãos trêmulas. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1h06. Uma lembrança veio à sua mente, o dia em que Paulo impôs as mãos sobre ele, em Listra. Naquele momento, algo havia mudado. Não era apenas uma ordenação, era uma unção, um propósito. Mas com o tempo, o medo havia se infiltrado. As críticas dos falsos mestres, as divisões na igreja, a pressão de ser jovem em meio a homens mais experientes. Tudo isso quase apagara aquela chama. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1h07. Timóteo fechou os olhos. Eu não posso liderar com medo. Preciso lembrar, o dom está em mim. E, pela primeira vez em meses, ele sentiu a chama reacender. Escudo capítulo 2, a guerra invisível, lutando com as armas certas. Os dias em Éfeso não eram fáceis. Heresias se espalhavam como fogo em palha seca. Alguns diziam que a ressurreição já havia acontecido e outros, que a lei de Moisés era mais importante que a graça. Timóteo sentia-se como um soldado em um campo de batalha, mas sem espada. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4h05. Uma noite, enquanto orava, ele lembrou das palavras de Paulo. Nenhum soldado se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2h04. De repente, entendeu, a batalha não era contra pessoas, mas contra ideologias. E suas armas não eram espadas, mas a palavra, a oração e a paciência. Ele pegou seu pergaminho e começou a escrever cartas aos líderes das casas, exortando com amor, corrigindo com verdade. Livro aberto capítulo 3, a palavra que não morre, apegue-se às Escrituras. Um dia, um homem chamado Himeneu chegou até Timóteo com um sorriso falso. As cartas de Paulo são boas, mas nós temos revelações novas, Timóteo. Deus me mostrou que a lei foi abolida. Timóteo sentiu um nó no estômago. Ele conhecia as Escrituras, mas a pressão para ceder era grande. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. 2 Timóteo 3h15. Ele lembrou das noites em que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice lhe ensinavam as Escrituras. Aqueles ensinamentos não eram apenas palavras, eram fundamento. Himeneu, se o que você diz não está de acordo com as Escrituras, não posso aceitar. A palavra de Deus não muda. O homem saiu irritado, mas Timóteo sentiu uma paz profunda. Ele havia escolhido permanecer firme. Pegadas capítulo 4, o exemplo que fala, viva o que você ensina. Uma mulher chamada Cláudia chegou até Timóteo com lágrimas nos olhos. Pastor, meu marido diz que você prega uma coisa, mas vive outra. Ele viu você discutindo com um comerciante no mercado ontem. Timóteo sentiu-se como se tivesse levado um soco. Ele havia falhado. Sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4h12. Aquela noite, ele não dormiu. Orando, percebeu, um líder não é perfeito, mas deve ser íntegro. No dia seguinte, procurou o comerciante e pediu perdão. Depois, reuniu a igreja e confessou: Eu errei.
Peço que orem por mim, para que meu viver corresponda ao que ensino. O respeito do povo por ele aumentou. Pomba capítulo 5. A humildade que leva, e sirva, não seja servido. Um grupo de viúvas chegou até Timóteo, reclamando que não estavam sendo cuidadas. Os diáconos só ajudam quem tem influência, pastor. Timóteo sentiu raiva. Como podiam ser tão injustos? Mas então, lembrou. Não repreendas asperamente os mais velhos, mas exorta-os como a pais. 1 Timóteo 5:1. Ele poderia ter dado ordens, mas em vez disso, sentou-se com as viúvas, ouviu suas histórias e serviu-as com suas próprias mãos. Ao ver isso, os diáconos se envergonharam e começaram a imitar seu exemplo. Liderança não é sobre poder, mas sobre serviço. Saco de Dinheiro capítulo 6. O perigo do ouro, a riqueza que corrompe. Um rico comerciante chamado Dema ofereceu uma grande doação à igreja, com uma condição. Se você apoiar meu negócio na próxima reunião dos líderes, eu dobro o valor. Timóteo sentiu o peso da tentação. A igreja precisava daquele dinheiro. Mas as palavras de Paulo ecoaram. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Ele recusou educadamente. A igreja não está à venda, Dema. Nosso tesouro está nos céus. O homem saiu furioso, mas Timóteo sentiu liberdade. Integridade vale mais que ouro. Espadas Cruzadas capítulo 7. A coragem de dizer não, confrontando o erro com amor. Um falso profeta chamado Alexandre estava enganando muitos com ensinos distorcidos. Alguns líderes tinham medo de confrontá-lo por causa de sua influência. Timóteo orou e, com o coração pesado, o chamou para uma conversa particular. Alexandre, suas palavras estão dividindo a igreja. Você precisa se arrepender. O homem riu. Quem é você para me julgar, menino? Mas Timóteo não recuou. Aqueles que persistem no pecado, entregue-os a Satanás. 1 Timóteo 1:20. Com lágrimas, ele anunciou na igreja que Alexandre seria excomungado até que se arrependesse. Doloroso? Sim. Necessário? Absolutamente. Troféu capítulo 8. A coroa que não desbota, termine bem. Anos se passaram. Timóteo, agora mais velho, sentia o peso dos anos. As perseguições aumentavam, e muitos desertavam da fé. Uma noite, enquanto relia a carta de Paulo, suas mãos tremiam. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele olhou para trás, erros, vitórias, lágrimas, alegrias. Mas uma coisa era certa, ele não havia desistido. Com um suspiro, pegou a pena e escreveu sua última carta aos líderes. Irmãos, não desanimem. A corrida é longa, mas a recompensa é eterna. Quando o Senhor vier, quero ouvi-lo dizer: bem está, servo bom e fiel. Até lá, permaneçam firmes. Nascer do Sol Epílogo, o legado de um servo. Anos depois, quando Timóteo partiu desta vida, sua história não foi esquecida. Os líderes que ele treinou continuaram sua obra. As igrejas que ele pastoreou permaneceram firmes. E as 8 lições que aprendeu com Paulo ecoaram por gerações. 1. Desperte o dom que há em você, não enterre seu chamado. 2. Lute a boa batalha, a guerra espiritual é real. 3. Apegue-se às Escrituras, e elas são sua âncora. 4. Seja o exemplo, suas ações falam mais que palavras. 5. Sirva com humildade, liderança é serviço. 6. Fuja do amor ao dinheiro, a cobiça destrói. 7. Confronte o erro com amor, a verdade não pode ser negociada. 8. Termine bem, a coroa espera os fiéis. E assim, como um rio que flui para o mar, o legado de Timóteo continuou, porque um verdadeiro líder não busca glória, mas deixa um rastro de fé para aqueles que virão depois. Pomba o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. Diamante azul pequeno, fim diamante azul pequeno. Espero que esta história tenha inspirado. Se quiser, podemos aprofundar em alguma lição específica ou adaptar para um contexto moderno. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. O caminho dos fiéis.
Anos depois, nas terras áridas da Capadócia, onde o vento esculpia as rochas como se fossem páginas de um livro antigo, um jovem chamado Lúcio curvava-se sobre um pergaminho gasto. As palavras de Timóteo, copiadas à mão por seu mestre Eusébio, tremiam sob a luz vacilante de uma lâmpada de azeite. Confia-o a homens fiéis, a tinta, já desbotada, parecia sussurrar. Lúcio não era um líder por escolha, mas por necessidade. A perseguição havia ceifado os mais velhos, e agora, aos 25 anos, ele carregava nas costas o peso de uma comunidade escondida nas catacumbas de Cesareia. Não havia templos, nem altares dourados, apenas corações que ardiam em silêncio e mãos que se estendiam na escuridão para partilhar o pão. Uma noite, enquanto orava junto ao túmulo de um mártir anônimo, Lúcio ouviu passos. Não eram os dos soldados romanos, pesados e ritmados, mas os de alguém que se aproximava com cautela. Era Miriam, uma viúva cujos filhos haviam sido vendidos como escravos por dívidas. Seu rosto, sulcado por lágrimas secas, brilhava com uma determinação inesperada. Eles estão matando as crianças nos mercados, disse ela, voz rouca. Dizem que é para apaziguar os deuses. Mas eu sei que Deus não é assim. Lúcio sentiu o peso das palavras de Timóteo como uma espada em suas costas. Confronte o erro com amor. Não havia exércitos para convocar, nem discursos para proferir. Apenas a verdade, nua e frágil como um recém-nascido. Naquela mesma noite, ele reuniu os poucos que restavam. Não para planejar uma revolta, mas para jejuar e orar. E quando o sol nasceu, Lúcio foi sozinho até a praça central, onde as autoridades romanas exibiam sua crueldade como troféu. Não gritou. Não ergueu o punho. Apenas estendeu as mãos, e nelas depositou um pequeno rolo de pergaminho com as palavras de Isaías 53. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Os soldados riram. Um deles cuspiu a seus pés. Mas um oficial, um homem de rosto cansado chamado Cornélio, pegou o pergaminho. Sua mão tremia ao desdobrá-lo. O que é isso? Perguntou, embora soubesse. A verdade que vocês não podem matar, respondeu Lúcio. Cornélio não se converteu naquele dia. Mas naquela noite, enquanto lia à luz de uma tocha, algo em seu peito se quebrou. E 3 meses depois, quando a ordem chegou para queimar viva a próxima leva de hereges, foi ele quem desviou os soldados para um caminho errado, dando tempo para que Miriam e outras 10 famílias fugissem para as montanhas. Anos mais tarde, em um mosteiro escondido entre os picos do Monte Arara, um monge idoso chamava-se um discípulo. Você sabe por que estamos aqui, menino? O jovem, de olhos brilhantes, balançou a cabeça. Porque há 2000 anos, um homem chamado Timóteo escreveu cartas a outro homem chamado Lúcio, que nunca conheceu. E Lúcio, antes de morrer, passou adiante o que aprendeu. Assim como eu estou passando para você. O monge estendeu um pergaminho amarelecido, onde se lia: O que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis. E o ciclo continuou. Porque a fé não é uma chama que se apaga, é um fogo que se divide. O discípulo tomou o pergaminho com mãos trêmulas, sentindo o peso das palavras gravadas na pele de carneiro. As letras, traçadas com tinta de foligem e resina, pareciam vibrar sob seus dedos, como se o próprio Lúcio ainda sussurrasse através delas. O monge observava em silêncio, os olhos opacos refletindo o fogo da lareira que estalava no centro da cela. Há mais, disse o velho, enquanto retirava debaixo do manto um pequeno cofre de madeira escura. Timóteo não escreveu apenas para Lúcio. Ele escreveu para muitos, e cada um guardou um fragmento. Alguns foram queimados. Outros, enterrados. Mas alguns sobreviveram. Dentro do cofre, enrolado em um pano de linho manchado de óleo, estava outro pergaminho. Este, porém, não trazia palavras, mas um mapa, linhas sinuosas que serpenteavam entre montanhas, rios sem nome e uma cruz marcada no que parecia ser o coração de um deserto. O discípulo reconheceu o símbolo, o mesmo que Miriam havia riscado na porta da casa onde escondeu as crianças, na noite da fuga. Onde isso leva? Perguntou, sem conseguir conter a voz. O monge sorriu, um gesto raro que lhe sulcou ainda mais as rugas. Há um lugar onde a terra não foi amaldiçoada pelo sangue dos mártires. Onde as palavras de Timóteo não são heresia, mas semente. Ele apontou para um ponto no mapa, onde uma anotação quase apagada dizia: Aqui, os leões guardam o que os homens esqueceram. Há quem diga que é uma lenda, continuou o velho.
Que Timóteo nunca existiu, que suas cartas são invenção de loucos. Mas você e eu sabemos a verdade. Seu dedo ossudo traçou uma linha até o pé do arara, onde uma marca vermelha, como uma ferida, indicava um caminho. Há 3 décadas, uma mulher chamada Miriam cruzou essas montanhas carregando algo que não era dela. Algo que pertencia a Lúcio. E antes que morresse, ela o escondeu onde ninguém ousaria procurar. O discípulo sentiu o ar gelado da montana penetrar seus ossos. Ele conhecia a história de Miriam, todos no mosteiro a conheciam. Ela havia sido a última a ver o Código de Timóteo, um conjunto de cartas que, quando reunidas, revelariam o que o império havia tentado apagar, não uma religião, mas um caminho. Um modo de viver a fé sem altares de ouro, sem espadas ou fogueiras. E por que me mostra isso agora? Murmurou o jovem. O monge fechou o cofre com um estalo seco. Porque os caçadores de hereges voltaram. Desta vez, não são soldados com tochas, mas homens com sorrisos e pergaminhos falsos. Eles já estão nas vilas ao pé da montanha, perguntando por um mosteiro que não existe. Por um livro que nunca foi escrito. Uma rajada de vento uivou através das fendas das paredes, como um lamento. O discípulo olhou para a janela estreita, onde a neve começava a cair em flocos grossos, apagando as pegadas de quem quer que tivesse subido até ali. Você partirá ao amanhecer, disse o monge, entregando-lhe o cofre. Leve isso para o deserto. Encontre os leões. E se não voltar, ele hesitou, então colocou uma mão enrugada sobre o ombro do jovem. Então outro virá depois de você. Porque o fogo não se apaga. Ele apenas espera. Naquela noite, enquanto o mosteiro dormia, o discípulo acendeu uma vela diante do altar vazio. Não havia ídolos ali, nem imagens sagradas, apenas uma pedra lisa, onde os monges antes dele haviam gravado, com suas unhas, um único verso. A verdade não precisa de templos. O discípulo passou os dedos sobre as letras desgastadas, sentindo o sulco frio da pedra sob a pele. A cera da vela escorria em lágrimas silenciosas, como se o próprio altar chorasse o peso da missão. Ele não perguntou por que os leões. Não questionou o conteúdo do cofre, nem o motivo de o fogo aquele que não se apagava a exigir um sacrifício tão solitário. Os monges de sua ordem não falavam do que não podia ser compreendido, apenas do que devia ser feito. Ao raiar do dia, quando as sombras ainda se arrastavam pelos corredores como criaturas relutantes, ele desceu a montanha com o cofre preso às costas por correias de couro cru. A neve havia cessado, mas o ar cortava como lâminas. No vale abaixo, os pinheiros se curvavam sob o peso do gelo, e entre eles, quase imperceptível, uma trilha se perdia em direção ao leste. Era por ali que os antigos iam. Era por ali que ele deveria seguir. Os primeiros dias foram de silêncio e fome. O discípulo mastigava raízes amargas e bebia a água derretida da neve, enquanto o cofre parecia ficar mais pesado a cada passo. À noite, ele sonhava com chamas labaredas altas que dançavam sem consumir nada, apenas existindo, eternas. Acordava com o cheiro de queimado nas narinas, mas nunca havia fogo. Só o vento, só a terra rachada sob seus pés. No 7º dia, a vegetação rarefez até desaparecer. A areia tomou o lugar da pedra, e o sol, antes um inimigo distante, tornou-se um algoz próximo, queimando-lhe a nuca através do tecido gasto da túnica. Foi então que viu as pegadas, marcas profundas, maiores que as de qualquer homem, espaçadas como as de quem caminha sem pressa, mas com propósito. Pegadas de leão. Ele seguiu-as até um oásis onde a água era negra como tinta e imóvel. Não havia pássaros, nem insetos, nem o menor sinal de vida além daquelas impressões na areia. O discípulo ajoelhou-se à beira do poço e viu seu reflexo distorcido pela escuridão líquida. Não era mais o jovem que partirá do mosteiro. Seus olhos haviam se tornado 2 brasidos pálidos, e suas mãos, antes macias pelo trabalho dos pergaminhos, agora exibiam calos e cicatrizes de espinhos. Você chegou, disse uma voz atrás dele. O discípulo não se virou. Sabia que não era um homem quem falava. Eu trouxe o que me foi ordenado, respondeu, desatando o cofre com dedos trêmulos. O ar vibrou quando a tampa se abriu. Dentro, não havia ouro nem relíquias, mas uma brasa única, do tamanho de um punho fechado, que ardia em azul desde tempos, antes dos nomes dos deuses. O discípulo estendeu as mãos, e o calor foi tão intenso que suas lágrimas evaporaram antes de caírem.
Eles mentiram para você e disse a voz, agora mais próxima, tão rouca quanto o vento no deserto. O fogo não espera. Ele consome. Só então o discípulo virou-se. Entre as dunas, uma figura se erguia, nem homem, nem bestia, mas algo que havia sido ambos em tempos distintos. Sua juba era feita de cinzas, e seus olhos, dois poços sem fundo. Outros como ele emergiram das sombras, silenciosos, observando. Não eram leões. Eram o que restava dos que, como ele, haviam carregado a brasa até ali. Você pode jogá-la no poço, continuou a criatura. Ou pode levá-la de volta. Mas saiba, quem carrega o fogo, torna-se combustível. O discípulo olhou para as chamas em suas mãos. Ela não queimava sua pele, mas ele sentia algo muito pior, o fogo reconhecia ele. Como um amante traído, como um filho abandonado. E, pela primeira vez, entendeu. Não era uma missão. Era um teste. E ele já havia falhado antes mesmo de começar. Com um suspiro que foi quase um soluço, apertou a brasa contra o peito. A dor foi tão absoluta que por um instante não houve mais deserto, nem leões, nem memória. Sol azul cegante se expandindo, devorando tudo até que, de repente, não havia mais nada para ser consumido. Quando os leões se aproximaram do que restara dele, não encontraram cinzas. Encontraram um homem de pé, com os olhos agora da mesma cor da chama, e uma marca em forma de mão queimada no centro do peito. Agora você sabe, disse o primeiro deles, inclinando a cabeça em algo que poderia ser reverência ou lamento. O fogo não precisa de templos. Mas precisa de portadores. E o discípulo, que já não era mais discípulo, nem homem, nem qualquer coisa com nome, deu o primeiro passo de volta em direção ao mosteiro. A neve começaria a cair novamente antes que ele chegasse. E outro já estaria esperando sua vez. O vento cortava como lâminas de vidro quando ele alcançou os muros negros do mosteiro, agora cobertos por uma fina camada de gelo. As portas, antes seladas por runas de advertência, abriram-se sozinhas, rangendo como ossos de um gigante adormecido. Dentro, o silêncio não era ausência, mas espera. Os monges ergueram os olhos dos afazeres quando ele cruzou o pátio, suas pegadas queimando a neve ao toque. Nenhum se atreveu a falar. Apenas o velho mestre, curvado sobre o braseiro central, levantou-se com dificuldade, os dedos trêmulos apertando o cajado de carvalho. Seus olhos, opacos pela idade, brilharam ao reconhecer a marca no peito do recém-chegado. Voltar é sempre o último teste, murmurou o mestre, e sua voz era cinza e fumaça. Você trouxe a resposta ou apenas a pergunta? O homem que não era mais homem estendeu a mão. Não para tocar, mas para mostrar. Entre seus dedos, dançava uma chama azulada, fria como o inverno, viva como o primeiro sopro do mundo. Não queimava, não consumia. Existia. O mestre fechou os olhos. Quando os abriu, não havia mais medo neles, apenas um cansaço antigo sendo finalmente deitado para dormir. Então é hoje, disse, e deixou o cajado cair. O madeira bateu no chão de pedra com um som seco, definitivo. Um a um, os monges se ajoelharam, não em submissão, mas em compreensão. Sabiam que a chama não escolhe seus portadores pela força, mas pela capacidade de deixar ir. O mosteiro, suas regras, seus murais desbotados, tudo isso já era cinza antes mesmo do fogo chegar. Quando o primeiro floco de neve tocou a chama entre seus dedos, não derreteu. Transformou-se em luz. E então, pela primeira vez em séculos, o deserto além dos muros floresceu. Não com rosas ou palmeiras, mas com algo mais antigo, a memória de que o fogo e o gelo sempre foram a mesma coisa, apenas em momentos diferentes do mesmo suspiro. O homem que agora era apenas isso caminhou até o centro do pátio e se sentou onde o braseiro ardia. As chamas se curvaram como discípulos, e o mosteiro, livre de seu propósito, começou a desmoronar em silêncio, pedra por pedra, voltando ao pó de onde nunca deveria ter saído. Lá fora, os leões uivaram uma última vez antes de se dissolverem na neblina. Não eram mais necessários. E a neve continuou caindo sobre nada,